Olá, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver me assistindo. Tudo bem com você? Retornamos ao nosso bate-papo, tá certo? Hoje nós vamos falar da criança nervosa. Por que que a gente tem a criança nervosa? Antes, quero deixar aqui mais uma vez os agradecimentos pelos seguidores, pelas pessoas que estão nos incentivando nesse projeto. E não deixe de curtir as nossas páginas na rede social, não deixe de nos seguir também na página do Facebook, tá? Tudo vai aparecer escrito aí embaixo para você. Por favor, deixe o seu like. Voltando, estamos começando a falar do porquê que uma criança é nervosa. Por que que nós temos criança nervosa? Primeiro, a gente tem crianças, não vamos chamar assim de nervosas, né? Nós temos crianças difíceis. Quando ela chega assim por volta dos 2 anos de idade, ela começa a ser uma criança opositora, ela começa a ser desafiadora, e isso é uma patologia, né? Então, quando eu tenho uma criança extremamente opositora, extremamente desafiadora... Ah, você não sabe o que é opositor e desafiador? É assim, opositor é a criança que é do contra. Eu falo que é gostoso, ela fala que é ruim. Eu falo que é bom, ela fala que é ruim. Eu falo que tá frio, ela fala que tá calor. Eu falo, põe essa roupa, não quero, quero a outra. Então, isso é uma criança opositora. E a criança desafiadora é aquela que você diz assim, não faça isso, aí que ela faz. Não pode isso, aí que ela quer, entendeu? E ela vai ter vários, como é que eu vou dizer assim, vários argumentos, né? Para tentar deixar você fazer o que ela quer. Desde a gritaria, né, do escândalo, do se jogar no chão, do tentar bater em todo mundo. Então, isso, na verdade, não tem nada a ver que a criança é ruim, ela é má. Não, isso daí é um recurso que ela tem para chamar sua atenção e para tentar impor a vontade dela, né? Então, nós falamos de uma criança muito brava, muito opositora, muito desafiadora. Aí a gente tem as crianças muitas vezes agressivas, e elas podem ser opositoras, desafiadoras e agressivas contra as crianças. Mas muitas vezes a gente tem a criança agressiva que vem já de um desenrolar de um autismo. Enfim, isso são todas patologias assim mais bravas em relação à criança brava, né? São patologias mais bem descritas em relação àquela criança nervosa, brava, desafiadora. Mas hoje nós vamos falar da criança normal e que também é brava e que também tenta impor a vontade dela. E por que que isso ocorre? Ai, ele tem um gênio forte, hein? Puxou a avó, puxou o vô. Não, nada disso. Ninguém tem gênio forte. Na verdade, nós temos uma má orientação. Mesmo aquele avô lá que você fala que o gênio era forte, muito provavelmente era uma má orientação. E essa má orientação começa desde muito pequeno. Ah, mas eu como mãe não eduquei? Não, você até tentou, só que você não mostrou. Porque a criança, ela imita tudo o que ela vê. Então, se você gritar com a criança vai gritar com você. Se você bater na criança, a criança, na primeira oportunidade, vai bater em você. Você está entendendo que é um reflexo? Tudo o que você faz, o seu filho vai copiar o que você faz. Então, normalmente, aquela criança estressada, nervosa, que não dorme à noite, ela tem pais estressados, pais ansiosos, pais que muitas vezes também não dormem à noite. Então, nós vamos começar lá de quando essa criança nasceu, né? Quando ela está pequenininha, tudo é lindinho. Você pega a criança no colo, você enfia onde você quer, tá? Então, a primeira queixa que a gente recebe normalmente é aquela criança de 2 anos, que antes da mãe falar que ela está estressada, a mãe fala que, ai, para dormir é um inferno, hein?
A gente leva lá pro quarto dele, ele volta pra minha cama. A gente leva lá pro quarto dele, ele volta pra minha cama. Mas foi você que acostumou a criança a fazer isso. Porque lembra bem naquele dia que ele era bem pititico e estava frio? Aí você falou, ah, imagina, tadinho. E eu também estou levantando, eu estou ficando com frio. Põe aqui no meio, não vai fazer mal um dia. Ah, acabou. Foi um dia, foi 2 dias e foi a vida inteira. E aí não adianta você querer, sabe, fazer aquele escândalo noturno que o seu prédio inteiro está ouvindo, não é? Que aí vão chamar o conselho tutelar. Porque foi você que começou isso. Então, quando uma criança nasce, você se torna mãe e pai, gente, acabou aquele negócio. Você nunca mais na sua vida vai dormir uma noite inteira. Porque ou ele está com febre, ou ele está vomitando, ou ele está chorando. Ou você está preocupado porque ele está preocupado porque ele vai fazer uma prova. Ou você está preocupado porque ele brigou com a namorada. Ou você está preocupado porque ele não chega. Aí quando ele casa, você fica preocupado porque ele esqueceu de você. Então, conclusão, amigo, nunca mais você vai dormir uma noite inteira. Muito difícil. Realidade, certo? Bom, então o que a gente vai fazer com aquela criança? A gente tem que educar essa criança a ter uma serenidade, ela ser calma desde que ela nasce. Então, nós já falamos que ela chora por causa da cólica, ela chora porque ela pode ter intolerância ao leite. Então, a gente tem que resolver tudo isso nesse período de vida e nesse período de 3, 4 meses. Você está entendendo por que o governo dá uma licença de 4 meses para a mãe? Não é para ficar em casa dormindo. É para cuidar do filho. É para entender o filho. E para poder educar esse filho para a vida, que começa nessa hora. Então, naqueles 3, 4 meses, nós vamos fazer um sacrifício. Gente, vamos tentar dar mamada num lugar agradável. Sabe, nada disso que eu tô cansada, pega a criança e põe do lado. Eu já falei, ó, a criança tem que ficar dormindo assim. Não adianta você deitar com o peito em cima da criança e a criança ficar mamando a noite inteira porque você está com sono. Tá errado? Vai chegar uma hora que você não vai querer isso e aí é muito difícil você desacostumar a criança. Então, a criança, precisa ser rico ter o seu quarto? Não, querido, mas ela tem que ter a caminha dela. Tá certo? Nem que for lá um negocinho, um cestinho, tá? Não é para dormir junto com você. Primeiro que você pode virar, você pode machucar essa criança. Né? Nós já tivemos, vocês lembram de reportagens de mãe que adormeceram em cima da criança e sufocaram a criança e a criança foi encontrada morta. Aí não adianta chorar, né? Então, num lugar sossegadinho, à medida que ela vai crescendo, vamos respeitar as mamadas, né? Os horários de mamada. Então, eu tenho uma regra, sabe? Olha, eu ponho a minha filha, meu filho, todo dia, 10 horas da noite na cama. Ah, mas hoje eu vou ver a novela, então eu vou dormir às 11. Aí eu ponho às 11. Ah, mas eu fui numa festa, então eu ponho às 2. Ah, mas eu fui não sei aonde, então eu ponho às 8. Não, criança tem que ter horário e criança tem que ter regra. Se você quiser que o seu filho seja uma criança calma e feliz. Então, criança que não tem regra, criança que não tem horário, ela não é feliz, porque ela não se sente segura. Então, eu determinei qual é o horário legal do meu filho estar dormindo. 9 horas. 9 horas, pai e mãe, durante o 1º, 2º ano de vida, vocês vão se policiar para que essa criança esteja em casa dormindo. Se ela não estiver em casa dormindo, porque é um Réveillon, porque é um Natal, porque é isso, porque é aquilo, aonde você estiver, você tem que fazer o mais próximo parecido para você manter essa rotina. Se a criança está gritando, não adianta você gritar que ela não quer ir dormir. Você tem que falar calmamente com ela. Olha, está na hora de dormir. Eu vou ficar aqui do seu lado, tá certo? Mas isso nenezinho, que ela já vai compreendendo sua voz e o comando que você está dando. Se a criança não tiver dor, se a criança não tiver fome, não tem o porquê essa criança não dormir. E aí, vamos parar com aquele negócio, né? Olha, se você não for dormir, vai vir um bichão te pegar. Que bichão que vai vir te pegar? Aí que a criança não vai dormir mesmo, porque ela fica com medo do bichão.
Aí ela acorda porque o bichão vai no quarto dela. Tá certo? A minha mãe falava assim pro meu irmão, era terrível, né? A minha mãe falava assim pro meu irmão, se você não ficar quieto, o homem do saco vai vir te pegar. Que homem do saco que vem pegar? Qual é a mãe que vai dar o filho pro homem do saco? Então, o que você não vai fazer, você não fale para a criança. Não assuste a criança com isso. Você tem que transformar aquela hora de dormir numa hora agradável. E à medida que a criança for crescendo, a criança vai entendendo cada vez mais isso. Mas lembre-se você, que a primeira vez que você permitiu que essa criança dormisse na sua cama, você abriu a exceção pro resto da sua vida, ou até ele ter vontade de dormir na sua cama, porque você não consegue tirar. Então, o que essa mãe tem que reparar? Olha, eu coloquei lá, mas assim, a cada 5 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, ele chora. E eu tenho que ir lá ver. Ou vai lá, olha, tá sequinho. Será que não comeu, tá com fome? Será que tá com dor? Tá com febre? Observa, não tá com nada? Você fica, não tire do quarto. Você fique lá com ele. Até ele adquirir confiança que, na verdade, não existe o porquê ele não dormir lá na cama dele. Você entendeu que é uma coisa extremamente sacrificante? É, porque você vai sair do conforto da sua cama. Você tem que ir no quarto da criança, atender a necessidade dela. Muitas vezes você não tem uma cama no quarto da criança, você só tem um berço. Você vai ter que dormir sentada lá. Mas isso faz parte da educação do seu filho, entendeu? Que é uma coisa extremamente importante, que depois não adianta você aparecer com uma criança com 5, 6 anos no consultório de um pediatra e falar assim, só tem um remédio aí para parar de dormir na minha cama? Não tem, querido, não existe. Né? Quem inventar um remédio desse vai ganhar o prêmio Nobel da medicina, porque não tem. É você que está educando a criança. Ótimo, fizemos um parênteses. E falamos da criança que vai dormir no quarto da mãe e do pai. E veja só, você viu que foi o exemplo que você deu e que essa criança ela está repetindo aquilo que você, no primeiro momento, consentiu que ela fizesse? Foi você que colocou ela lá. Foi você que, por uma comodidade sua, não quis atender a criança onde ela estava. Então, agora você vai ter que conviver com isso. E isso, mãe, é para tudo. Tudo que você consente que seu filho faça, ele está achando na cabeça dele que tem a sua aprovação. Então, aquele negócio que a avó fala assim, dá isso aí que ele para de perturbar. Não. Ele não vai parar de perturbar. Ele vai perturbar com aquilo e vai perturbar com outra coisa. Ah, não liga, ignora. Pior ainda. Você tem que ter um convívio harmonioso e você tem que ter noção que você é o exemplo para essa criança. Seja ela autista, seja ela opositora e desafiadora, seja ela normalzinha, seja uma criança com paralisia cerebral, qualquer ser humano, ele vai ter o exemplo e ele vai seguir tudo o que aquele adulto cuidador dele faz. Vamos fazer uma janela para você entender o porquê que esse negócio de que, nossa, o que eu estou fazendo, meu filho está olhando? Sim. Porque o ser humano é a única espécie que existe capaz de sentir amor. Ah, mas o amor é assim, eu olhei e eu amei a pessoa? Claro que não. O amor incondicional é aquele amor de pai e mãe, que você está esperando aquela criança e você vai aceitar ela de qualquer forma. Você vai amar aquela criança porque ela é sua, né? Agora, quando eu tenho a convivência e o filho, ele nasce, ele não te conhece. De jeito nenhum. Você que esperou muito tempo por ele, você que idealizou, então você que vem admirando aquela gestação, né? E você vem respeitando aquele ser humano que vai nascer, é por isso que você tem o amor. Porque o amor só surge, ele surge diferente do que você pensa. Uma pessoa só é amada, por exemplo, uma mãe, ela só é amada se ela for admirada e se ela for respeitada. Quem não tem respeito, jamais será amado. Então, como é que seu filho te admira?
pelas suas atitudes, pelo seu modo de conseguir resolver as coisas. Como é que o seu filho te respeita? Pela sua posição. As pessoas não têm, seus filhos não têm que ter medo de você, porque você fica gritando pela casa que nem louca, que vai dar ele pro homem do saco, entendeu? Ou que você vai fazer qualquer coisa parecida. Seus filhos têm que te respeitar. E para te respeitar, você tem que explicar. Olha, isso não pode por causa disso. E a partir do momento que você deu uma explicação, você não volte atrás com o que você está falando, porque você perde o respeito. E aí ele passa a não acreditar em você. Se você não tiver essa admiração, olha, ela é minha mãe, eu estava precisando que ela arrumasse o meu carrinho, ela foi lá e arrumou. Ela é minha mãe, eu chorei de noite e ela veio ver o que eu tinha. Isso vai formando admiração na criança. Aí, quando você faz as coisas, por exemplo, assim, não vai fazer isso porque você vai se machucar. E aí você não vê aquela vozinha assim, porque ele está lá chorando do seu lado, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí você deixa ele fazer. Ele tem que entender que quando você diz não, é não. E quando você diz sim, é sim. Então você não pode voltar atrás. Aí você vai ter o respeito. Só aí é que você tem a possibilidade de ser amado. E às vezes aí já passou 15 anos, amigo. Então você perguntar pro nenenzinho, você ama a mamãe? Claro! Ah, eu amo a mamãe. É um papagaio de repetição. O sentimento só vai aflorar quando a criança respeitar você. E quando a criança admirar você. E isso vai ficar para uma outra conversa. Como é que nós vamos fazer? A gente vai voltar a falar da criança nervosa, porque não dá tempo, né? 15 minutos é muito pouco tempo para essa matéria do nervosismo infantil. Então a gente vai voltar a falar sobre esse estresse da criança, o estresse da mãe, e como é que a gente faz para ser adultos, né? Admirados e respeitados. Porque os nossos pais foram. Então a gente também tem que ser, tá certo? E consequentemente ser amados pelos filhos. Quero deixar aí mais uma vez o meu pedido para você nos seguir na rede social, deixar o seu like, nos seguir no Facebook, nos seguir no YouTube, tá certo? E nós vamos caminhando cada vez mais para frente, muitas vezes dizendo bobagens que colegas acham que, imagina, olha lá aquela Papa de Epstein e tal, mas sempre com um intuito muito grande de informar você e fazer você cada vez mais conseguir participar assim bem ativamente da vida do seu filho. Bye, bye. Até a próxima.